pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e eu assisti John Wick 3 Parabellum, que começa exatamente após o final do segundo, com o protagonista fugindo e com a cabeça a prêmio. Então, ao iniciar assim, o filme já começa imprimindo urgência e mostrando a necessidade de sobrevivência do John Wick. Aqui a trilha sonora surge quase como um personagem, já que ela é inclusa organicamente, não sendo chata, como eu vivo dizendo das trilhas que vivem martelando na nossa cabeça o que está acontecendo. Aqui ela já surge só para reforçar a urgência que o filme pede. É interessante notar também que aqui tem uma assinatura de cor neon, e nesse caso é o azul. O azul é a cor predominante do filme, então tem uma sala de vidro que é tomada por azul, as luzes da cidade são azuis, os reflexos são azuis, existe uma parte do figurino de determinados personagens que é azul, até as luzes das lanternas das armas são azuis. Então existe um certo preciosismo com a assinatura da direção. Enquanto no primeiro e no segundo, se eu não me engano, ele tem uma assinatura de cor roxa, pendendo pro rosa, aqui o azul é a cor predominante, e eu gosto de que, nesse caso, o azul conta uma história também de violência, substituindo o usual vermelho que é utilizado na maior parte dos filmes. É um jeito inventivo e criativo de inserir uma cor que ajuda a contar uma história. Eu gosto de como novos elementos absurdos são inseridos, expandindo esse universo já totalmente louco, e o mais importante, você nunca duvida do que está acontecendo, a gente em nenhum momento se questiona se aquilo seria real. Primeiro, que é um filme que conta a história de um super assassino que é temido no mundo inteiro, literalmente, e se a gente não acreditar naquilo que a gente está vendo, se a gente não desligar o cérebro e aproveitar tudo que o filme está oferecendo, obviamente a gente não vai gostar. É um filme que não é pra ser pautado no realismo, não é pra gente pensar, ai, mas na vida real isso não aconteceria. Normalmente a gente não deve fazer isso com nenhum filme, mas esse tipo de filme, esse tipo de ação, de violência desenfreada, não é pra ter esse tipo de questionamento. E se o filme faz a gente acreditar que aquilo é possível, então é possível. Se ele consegue provar dentro do próprio universo que determinadas coisas aconteceriam, então elas acontecem. Então a gente nunca questiona a veracidade e o exagero daquilo que a gente está vendo, porque os realizadores sabem exatamente o material que eles têm em mãos e sabem exatamente até onde eles podem extrapolar para fazer a gente não só aproveitar, mas acreditar nesse universo totalmente insano e divertido. Uma característica que existe aqui, que não existe nem no primeiro nem no segundo, é um humor que é extraído de momentos totalmente inapropriados e inesperados, principalmente, e o mais importante é que eles funcionam organicamente, não é um humor exagerado, não é algo fora de hora, mas eles vêm para mostrar que não só os realizadores sabem exatamente o universo absurdo que eles estão mexendo, mas que principalmente eles sabem rir de si mesmos, e o quanto é isso importante, e isso dá uma força maior ainda para a história que a gente está vendo. É importante ressaltar também que as habilidades aqui do John Wick, elas são expandidas. Enquanto no primeiro e no segundo a gente tem praticamente um especialista em armas, aqui a gente também tem um especialista no combate corpo a corpo, e não só em armas de fogo, mas também em armas brancas, reforçando o porquê que ele é um super assassino e porquê que ele é tão temido. A Sofia, vivida pela Halle Berry, é uma personagem intensa, interessante e extremamente competente, e é interessante ver também o quão a Halle Berry treinou para fazer essa personagem, assim como o Keanu Reeves treinou para fazer o John Wick. E todo o segmento dela, apesar de acontecer porque o roteiro quis que sim, o que pra mim é uma das falhas do filme, não deixa de ser empolgante, dinâmica, violenta e extremamente interessante. E é uma cena que me fez sorrir. E o filme inteiro tem esses momentos que me fizeram sorrir, e eu fiquei pensando se isso não diz mais sobre o filme ou sobre mim. Porque eu tô vendo um filme extremamente violento, sangrento, com um super assassino matando várias pessoas, e eu tô sorrindo, e eu só pensei, Ana Carolina, eu acho que se tem algum probleminha com violência. O Winston do Ian McShane aparece pouco aqui, e toda vez que ele aparece é o Ian McShane fazendo nada. E isso não é uma crítica, é um elogio, já que claramente é o Ian McShane sendo ele mesmo. Ele se diverte com um pouco que ele tem, ele tem esse cinismo, ele tem esse humor estranho, mas ao mesmo tempo eu consigo entender o porquê que alguém seguiria um líder como ele, porque ele tem essa postura de liderança respeitável. O Lawrence Fishburne aqui como Barry, que também tem pouco tempo de tela, mas
O Lawrence com certeza também tá se divertindo. O filme é cheio de personagens absurdos e o mais importante de tudo é que os atores entendem que esses personagens são absurdos. Então eles não entregam uma atuação muito dramática ou uma coisa além do que o filme pede. Porque se tem alguma coisa que eu quero ver no John Wick, com certeza não é drama familiar, não é frase de efeito, não é frase fora de hora. Eu quero ver tiro, porrada e bomba, e quanto mais melhor. Então em 2 horas e 10 de filme, eu acredito que 1h40, 1h50 seja exatamente disso. E existem alguns momentos que eu acho que se arrastam. Em determinado momento eu senti o tempo do filme e isso nunca é uma coisa boa. Eu senti que ele se estende um pouquinho. Tem algumas coisas que acontecem porque o roteiro quis que sim, e isso sempre é um pouco prejudicial para a trama, sempre é um pouco prejudicial para a experiência que eu tô tendo. Por mais que seja um universo absurdo, onde tenha personagens que fazem atos absurdos, eu ainda preciso de um pouquinho de coerência no roteiro pra me fazer ficar mais presa ao filme. Não é nada que diminua ou tire a força e principalmente a qualidade técnica do filme, porque, meus amigos, se tem uma coisa que esse filme é impecável tecnicamente falando. Esse tipo de filme pede uma equipe de direção e de montagem que entenda exatamente o material que tem em mãos. E esse tipo de filme nos mostra que não é preciso fazer uma substituição dos atores por bonecões digitais, que é onde sempre filmes, principalmente de super-heróis, perde a força. Aqui a gente tem uma equipe de dublês muito competente, que sabe muito bem o que tá fazendo. São lutas muito bem coreografadas. É interessante como o Chad, ele gruda a câmera, não só no Keanu Reeves, mas principalmente nas cenas de ação, e quase jogam a gente dentro da luta, mostrando dinamismo, força, urgência. E não só isso, não existem cortes frenéticos, a gente entende exatamente o que tá acontecendo na cena. Em alguns momentos eu peguei me apertando, eu me peguei meio tensa, porque as lutas são intensas, elas são fortes, e ter dublês que sabem exatamente o que tá fazendo é o que dá essa urgência, é o que dá essa sensação de realidade da cena, é o que dá essa intensidade. E o Chad, ele mostra com maestria, e ele podia muito bem dar aulas para muitos diretores como é que você conduz cenas de ação e de luta. Eu sempre vou ressaltar o quão é importante ter uma equipe que entende o que está fazendo e principalmente que entende os atores que tem e que não desperdiça os talentos contratados. Tem uma dupla de lutadores aqui que ela é subutilizada no Star Wars. Eu não posso nem dizer subutilizada porque eles só aparecem. No Star Wars Force Awakens, na cena da Millennium Falcon, quando dois times estão atrás do Han Solo, tem um grupo que tem uma série de lutadores de artes marciais. Quem conhece o grupo imaginou que alguma coisa muito interessante fosse acontecer naquela cena, o que infelizmente não acontece. Aqui é exibicionismo puro! É uma cena longa, eu acho que ela tem uns 10 minutos, ou sei lá, minha mente extrapolou pra isso, mas ela é uma cena longa e é só exibicionismo, é pra mostrar o talento desses caras. Alguém que entende os talentos que contratou vai usar os caras pra isso. Eles não são atores renomados ou super qualificados, enfim, mas eles são claramente lutadores de artes marciais do caralho. E é uma cena divertida, dinâmica, empolgante, longa. O Keanu Reeves também claramente está se divertindo. Óbvio que ele não tem a mesma velocidade desses caras que devem lutar provavelmente a vida inteira, mas é uma cena que funciona e ela funciona muito bem. Não bastasse tudo isso, toda essa empolgação, essas cenas gigantescas de luta e que ficam cada vez mais absurdas e cada vez mais dinâmicas e novos elementos vão sendo inseridos, o Chad, que é o diretor, ainda encontra um tempo para ser artístico, mostrando que não é à toa o talento dele. Ele não serve só para ser um diretor de cenas de ação ou de violência extrema ou de sangue. Tem 2 momentos que me marcaram bastante, que é uma cena onde eles são num teatro e ele filma aos pés de uma bailarina, e uma outra, o John Wick tá no deserto, tá escuro e é um céu estrelado, ou seja, ele ainda encontra um tempo para ser artístico e mostrar que no meio de toda a loucura desenfreada que a gente viu até agora, ainda existe um pouco desse diretor que é sensível, e é uma coisa muito agradável e muito bem-vinda, mostrando que não é por acaso que ele tá fazendo sucesso. E obviamente eu não posso falar de tudo isso sem falar do nosso protagonista. Eu amo o Keanu Reeves.
Eu amo a persona dele, eu amo o que eu leio sobre ele. Ele parece ser um cara muito interessante, muito gente boa. E é muito triste constatar que ele é um ator limitado. Eu sei que é insensível você falar isso para um ator, e se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu nunca falaria isso para ele. Mas a gente, como cinéfilo, como crítico, a gente tem que dizer que ele é um ator limitado. Ele não entrega muito drama, ele não entrega muitas facetas de personagens, mesmo que os personagens sejam tridimensionais. Mas o que eu não posso negar é a competência e o comprometimento que ele tem pra fazer o John Wick. O cara tá com 54 anos, ele treinou absurdamente, ele já conhece essa equipe, que é a mesma equipe que o treinou e lutou com ele nos filmes do Matrix. Então ele sabe com quem ele tá lidando, mas a competência, o comprometimento e a entrega que ele tem, a entrega física que ele tem pra fazer o John Wick é o que dá força pra esse filme, porque eu acredito que o Keanu Reeves se tornou uma máquina de matar. Eu acredito que ele me enforcaria, que ele atiraria em mim sem nem pensar duas vezes e que eu nem veria de onde o tiro tá vindo. E é importante que isso funcione, porque se eu não acreditasse que ele é capaz de atirar, enforcar, esfaquear, que ele tem uma mira impecável, que ele não desperdiça balas, que ele se tornou uma máquina de matar, o filme não funcionaria. Em alguns momentos parece que ele tem 3 metros de altura, o jeito que ele é filmado, um pouco de baixo pra cima, endeusando e engrandecendo o personagem. E em outros eu fiquei ofegante e cansada por ele, que ainda nos oferece novas formas de utilizar um livro. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e faça uma Carolina Duarte muito feliz. Um beijo e até a próxima!